Glória a Deus. Gente, abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. E antes de nós lermos a palavra, eu gostaria que você ficasse de pé rapidamente. Pastor Silas que tem essa mania, né? Não ficar de pé para ler a palavra de Deus. Mas nesse momento não é para ler a palavra não. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e abraçasse pelo menos 5 pessoas aqui nesse lugar e declarasse uma bênção na vida dele, na vida dela. Não, irmão Thiago, eu nem tomei banho, eu não passei desodorante. Meu irmão, é o bom perfume de Cristo, já deu tudo certo. É isso aí, evangelho é uns aos outros. Não tem erro. Não tem erro. Declara uma bênção, profetiza. Cobre a sua bênção também. Fala assim, meu irmão, em nome de Jesus, final de ano você vai ganhar na mega da virada. Você vai me dar 30% pela essa profecia. Já deu certo. Amém, amém. Aí agora você volta para o seu lugar. Pode assentar se quiser, tá? Já fez aí o aeróbico. Enfim, né? Ai, Jesus, nos ajuda, Deus. Quantos estão felizes aqui nessa noite, gente? Amém ou não amém? Olha, Lucas capítulo 2. Tem aquela música aí? E o tom, velho, esse tom mesmo original? Vai ser luta, viu? Rapaz, tô só no retorno aqui, se eu desafinar o pessoal do online aí. Mas tem uma música linda. Ela é um pouco conhecida. Ela diz mais ou menos assim: tem dias que a angústia e o desespero batem forte em seu peito. Quem conhece ela? Você tenta enxergar a solução e não vê jeito. Deus está falando, né? Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Aleluia! Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. Aí a gente faz um monte de cálculo, Isaac. A gente pensa, não é porque fulano de tal se lembrou de mim, é porque ciclano de tal, numa coincidência, num acaso, no isso, no aquilo, Tiago, eu dei uma sorte. Que sorte o quê, irmão? A verdade é que existe um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão para ter chegado até aqui. Quantos creem nisso? Tem alguém que esteve do seu lado em toda a trajetória, alguém que conhece até o fim da história e me trouxe até aqui para te dizer. Agora, com todo respeito, você vai pegar na mão da pessoa que está do seu lado, com o máximo respeito. Porque essa parte você não canta para Deus, você canta para o outro. Você vai ser voz de Deus para a vida dessa pessoa, e você vai receber essa palavra do céu nessa noite. Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era a mão de Deus segurando a sua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. Era a mão de Deus e vai ser sempre assim. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Rapaz, tem que cantar domingo, vai segurar a voz. Jesus amado, bota o retorno aí, Beto. Lucas capítulo 2. Gente, na verdade, o texto que eu tenho para falar hoje é Lucas capítulo 2, do 1 ao 20.
Então, para a gente não perder o tempo precioso aqui lendo os versículos, 20 versículos é um tempo extenso, eu quero expor com vocês algumas ideias. Não tenho uma pregação esboçada, eu tenho algumas anotações aqui. Anotações essas que provavelmente eu faria ou farei um devocional baseado nelas. Eu faço um devocional diário todo dia, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E essas anotações, esses devocionais são frutos de anotações simples. Então eu tenho um compilado de anotações baseado no nascimento de Jesus. Eu vou compartilhar com você aqui, amém? Então, para a gente não ler do 1 ao 20, eu já vou ler o primeiro versículo e eu vou compartilhando o que Deus colocou no meu coração. Põe a mão no seu coração aqui nessa noite. Fala assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Pronto, primeira vez você falou porque eu pedi. Agora você vai falar com a sinceridade do seu coração. Senhor, fala comigo nessa noite. Aleluia. Lucas capítulo 2, versículo 1 diz assim: Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Esse versículo 1 começa aqui a narração do nascimento de Jesus, e ele parece um versículo muito despretensioso, mas a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino. Quando você olha uma coisa na Bíblia e acha que é inofensiva, na verdade você ainda não percebeu o que o texto tem para dizer para você. E deixa eu fazer uma contextualização aqui para você entender quem foi César Augusto e por que ele fez esse recenseamento. César Augusto é o chamado Otaviano, aquele que substitui Júlio César. Então Augustus Otavianus César era um imperador romano, imperador de toda a época. Roma tinha um império que passava por vários territórios, inclusive o território da Judéia, o território de Israel. Então nesse momento ele ordena um recenseamento, ele ordena um alistamento. Até aqui tudo bem, parece que Deus não está falando conosco, mas daqui a pouco você vai ver Deus soprar no seu coração, porque tem um detalhe que nos escapa. A Bíblia é recheada de profecias. Nós estamos agora no final do ano, Natal vai ser o principal tema para muitas igrejas, para muitas pessoas, para muitas famílias. E é interessante que todo o Antigo Testamento é recheado de diversas profecias sobre o Messias. Se você for catalogar, dá mais de 300 profecias só no Antigo Testamento, falando sobre o Messias, sobre o nascimento virginal, sobre a vinda dele, o tempo dele e diversas coisas. Por exemplo, a primeira profecia que há no Antigo Testamento sobre a vinda de um Messias foi dita lá no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, Adão e Eva comem do fruto proibido e Deus está ali emitindo uma série de sentenças condenatórias, condenando Adão, condenando Eva, condenando a serpente. Por exemplo, para a serpente Deus fala assim: tu comerás do pó dessa terra por toda a sua vida. Para a mulher ele fala assim: eu multiplicarei as dores do seu parto. Para o homem ele traz uma maldição que se expande para toda a criação. Deus fala que a terra seria maldita por causa do homem. E talvez você está pensando aí: tchau, que texto pesado, que cena pesada. Sim, é pesada, a justiça de Deus muitas vezes é dura, é difícil. Mas no meio dessa sentença condenatória, Deus também emite uma promessa, porque o final sempre é feliz com Deus. Ele tem a chave da história. E lá em Gênesis capítulo 3, depois de todas essas sentenças, Deus fala assim: da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente. Então desde o primeiro pecado, desde a primeira sentença, desde o primeiro juízo, desde a primeira condenação, Deus já anuncia a salvação. A nossa vida pode ter começado com condenação, mas ela vai terminar com salvação. Quem vai morar com Jesus aqui? E aí dá o tempo. As profecias são muito numerosas no Antigo Testamento, inclusive numa delas, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, tem uma muito interessante. Eu acho que uns 30, 40% de vocês nunca nem leram Miqueias. É um livro esquecido. Algumas pessoas, certa vez eu falei do livro de Miqueias e a pessoa falou: Tiago, esse é um livro que está na Bíblia, é um livro apócrifo, é um livro que eu compro na livraria. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Miqueias capítulo 5, versículo 2, porque nela tem uma profecia sobre o local do nascimento de Jesus. Vai construindo comigo isso aqui. Miqueias capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz assim: mas tu, Belém Efrata,
embora seja pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Você pergunta, Tiago, o que é que isso tem a ver com Lucas capítulo 2, versículo 1, onde o imperador romano está fazendo um alistamento? Eu vou te explicar. José e Maria viviam numa região chamada Nazaré, a região da Galileia. Só que tanto José quanto Maria vinham de Belém. Então, no momento do alistamento, eles precisavam se inscrever, por assim dizer, precisavam comparecer no local do seu nascimento. Eu vou explicar e vai ficar tudo claro para você. Por exemplo, as nossas eleições, elas são organizadas com zonas eleitorais. Eu, particularmente, vivo em Salvador já há muitos e muitos anos, mas o meu título eleitoral é do interior. Então, de 2 em 2 anos, quando tem eleição, ou eu justifico o voto, ou eu tenho que me deslocar lá para a minha zona eleitoral para poder exercer minha cidadania. Quem está entendendo? Então, naquele momento, não poderia José lá de Nazaré dizer: olha, eu sou José, estou aqui, vou me inscrever aqui mesmo. Não, ele tinha que voltar para Belém para fazer todo esse processo de inscrição. Mal sabia ele que Deus estava conduzindo todas as coisas. Querido, César não conhecia a profecia, ele nem tinha intentos espirituais. O intento dele era social, era militar, era apenas dentro do reinado dele. Mas sem ele saber, ele estava sendo conduzido para o cumprimento da profecia. Mesmo José morando em Nazaré com Maria, eles descem até Belém, e esse texto que foi escrito por Miqueias há muitos séculos antes se cumpre. Tiago, o que é que Deus falou com você nessa noite sobre isso? Eu vi nesse texto, queridos, algo que é muito interessante. Talvez não seja algo novo para você, mas que você precisa ser relembrado disso todos os dias. Quando você está no tempo de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Às vezes você quer ir rápido demais, só que é ruim você ir rápido e chegar no lugar errado. É melhor você ir devagar e chegar no lugar certo. Quando você está no seu tempo, quando você está no seu relógio, você está no seu patrocínio. Mas quando você está no tempo de Deus, quando você está na forma de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, Ele move céus e terras para que tudo coopere para o seu bem. Aí você pensa: Tiago, eu estou em Nazaré, preciso ir para Belém. Espera aí, eu vou colocar no coração do imperador romano um alistamento, e vocês vão descer para Belém, e a profecia vai se cumprir. Às vezes você carrega uma palavra durante anos e anos e anos, e você vai desanimando nessa palavra, porque você vai vendo as circunstâncias se distanciarem dessa palavra. Mas ouça, a realidade não muda a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela muda a nossa realidade. Se você tem uma promessa da parte de Deus, eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não desista, creia que o Senhor está movendo todos os pauzinhos ao seu favor. O Senhor está movendo cada detalhe para que a palavra dele se cumpra. E talvez você se pergunte assim: Tiago, mas Deus tem compromisso com o meu RG? Isso não é uma pregação triunfalista? Não, Deus não tem compromisso com o seu RG, mas Deus tem compromisso com a palavra dele. Todo aquele que está debaixo da palavra prospera. Um texto que parece inofensivo, mas até os detalhes falam. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ó, Deus fala nas linhas e nas entrelinhas. Mais uma vez, faz cara de profeta para ele e para ela. Sacode. Deus fala nas linhas e nas entrelinhas. Não existe acaso com Deus, não existe coincidência com Deus. Existe a condução do Espírito Santo em nossa vida. E o versículo 1 termina, o versículo 2 vai dizer assim: este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino, o governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade, conforme eu acabei de explicar. Assim subiu José da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Olha que interessante, Jesus nasceu em Belém, e a palavra Belém significa casa do pão. Se nós formos atualizá-la para Salvador, Bahia, Brasil, século 21, Belém significa, em outras palavras, padaria, casa do pão. E José e Maria estão se deslocando para Belém para que o pão da vida nasça. E essa palavra, ser o pão da vida, Jesus ser o pão da vida,
ela fala conosco de uma forma muito especial. Porque a comida natural, ela sustenta o nosso corpo natural. Mas a comida espiritual, ela sustenta a nossa alma e sustenta o nosso espírito. Se você estiver com fome, você pode comer um prato de arroz com feijão. Você pode comer um miojo. Você pode comer um fast food, um hambúrguer, uma pizza. Você pode comer uma lasanha. Você pode comer uma picanha. E se você for no Boi Preto, você pode até me convidar. Mas nada disso vai preencher a sua alma. Você pode morar no apartamento dos seus sonhos. Você pode ter o salário que você sempre sonhou. Você pode até portar o diploma que você sempre desejou ter desde a infância. Tiago, eu queria ser médico, eu queria ser arquiteto, eu queria ser engenheiro. Hoje eu consegui, eu estou com meu diploma aqui. Mas tudo isso é externo, nada disso sacia a alma. É por isso que o homem parece sempre estar correndo atrás de algo. Mas tem uma pessoa que é o pão da vida. E quando ela entra na nossa vida, ela sacia completamente as nossas vontades, a nossa fome. Não é que você agora vai, Tiago, parei de viver porque não tenho mais fome. Não! Esse alimento, esse pão da vida, ele primeiro vai saciar a tua fome. Segundo, assim como qualquer alimento, ele vai fortalecer você e capacitar você para que você viva os propósitos de Deus na terra. Tem nutricionista aqui? Nutricionista? Jesus amado, vou até murchar a barriga aqui, porque... Mas a nossa irmã nutricionista vai saber melhor do que eu que alimentos, todos eles enchem barriga, todos. Mas nem todos nutrem. Você pode encher a barriga com 10 hot dogs. Você pode encher a barriga com rodízio. Você pode encher a barriga com um prato de salada. A nutrição de cada alimento é diferente. E essa nutrição, ela vai reverberar no seu corpo, na sua saúde, na sua disposição, na qualidade do seu sono e inclusive nas emoções. Estou mentindo? Corretíssimo. É porque eu falei estou mentindo, ela fez assim, mas ela falou corretíssimo. Mas brincadeiras à parte, quando nós falamos de alimento, nós falamos de sustento para o corpo. Como é que você quer ter uma alma alimentada se você não se nutre com o pão da vida? Tiago, como é que eu posso me nutrir com o pão da vida? É muito simples. Você abre a Bíblia num texto como esse e vou dar uma dica para vocês. Todas as vezes que você abrir a Bíblia e se sentir incapaz de interpretar o texto, você faz uma oração muito simples. Fala assim: Espírito Santo, me ensina. A Bíblia é o único livro que quando você abre, o autor se coloca do seu lado para te ensinar. Tiago, e se eu souber o texto dessa mesma forma, você fala: Espírito Santo, me ensina. Porque às vezes não é algo novo que você lê, mas é uma promessa que você relembra, uma palavra que você relembra, é um atributo de Deus que você relembra, que vai te sustentar novamente. Quando nós estamos famintos no corpo, nós ficamos fracos, nós ficamos irritados, nós ficamos cansados e podemos até morrer. Assim também é na alma. Às vezes o nosso corpo está saudável, mas a alma está morta. Por quê? Porque o nosso alimento não é nutritivo. A gente se alimenta de uma série de conteúdos que não passa de um fast food mental. Mas a palavra de Deus, que é o pão vivo que desceu do céu encarnado, disponível para você, está aberta aos seus olhos nesse momento. E ela pode nutrir todo o seu espírito. Pode transformar você. Em Belém, na casa do pão, nasce o pão da vida. E mais interessante ainda, que Belém era uma cidade muito pequena. Se você for pesquisar, der um Google aí, você vai ver que Belém é uma vila muito pequena. Belém seria menor do que um bairro aqui de Salvador. Aí você pensa: não, Belém, Tiago, cidade importante, que era maior Nova York, Paris, Salvador, Rio de Janeiro? Não. Uma vila com 500 pessoas, 1000 pessoas no máximo. Uma cidade pequenina. E é interessante que Deus pega o seu filho, que é o mais importante de tudo, é o primogênito da criação, e faz ele nascer numa cidade diminuta. Eu fico pensando comigo, se Deus me desse a oportunidade de escrever o capítulo da Bíblia onde Jesus iria nascer, e falasse assim: Tiago, essa parte aqui da história eu vou deixar para você. Você vai escrever esse capítulo aqui. E é interessante, gente, que eu, não sei vocês, mas eu, pensando em dar o melhor para Jesus, eu ia colocar Jesus para nascer numa cidade top. Eu ia colocar na história lá. E quando Jesus nasceu, quando ele saiu do ventre de Maria, o enfermeiro sentiu de Deus de abrir o celular no Instagram e fez a maior live da história. O mundo todo anunciou e entrou um irmão rodando, dando profecia, entregando revelação sobre o presidente dos Estados Unidos, que é para todo mundo crer mesmo e ter logo um avivamento, um rodopio. E Deus fala: não,
Porque Deus é o Deus dos improváveis. Belém, uma cidade pequenina, mas escolhida para o Salvador nascer. José e Maria chegam em Belém, e a Bíblia fala nos versículos seguintes que eles não conseguem encontrar moradia, a ponto de Jesus nascer numa manjedoura. Eles vão numa hospedaria, não encontram lugar, e Jesus tem que nascer numa manjedoura. Olha que interessante isso, porque José tenta, Maria está grávida. Meu Deus, Tiago, se a sua mulher estiver grávida, o que é que você vai fazer? Eu vou colocar ela no melhor plano de saúde possível, dentro das minhas limitações. E José talvez até tivesse condição, só que não tinha lugar na hospedaria. José deve ter chegado na hospedaria e falado: olha, eu pago o que for necessário. E o pessoal: não tem lugar para você aqui. Não, mas eu pago o dobro. Não tem lugar, não é questão de dinheiro, não tem lugar. E muitas vezes esse é um retrato da nossa vida, porque Jesus está à porta e nós não temos lugar para Jesus na nossa vida. Isso é algo que dificilmente alguém vai reconhecer com a boca. Dificilmente alguém aqui vai abrir a boca alguma vez na vida para dizer assim: Jesus, eu não tenho tempo para você. Mas a minha pergunta não é o que a sua boca diz, é o que as suas atitudes dizem. Aí José tenta uma hospedaria, tenta outra hospedaria, tenta outra hospedaria, tenta outra hospedaria, e ele não consegue, a ponto de Jesus ter que nascer num estábulo, num lugar onde tinha animais, num lugar onde tinha provavelmente fezes de animais, num lugar completamente insalubre, completamente inóspito. E Jesus nasce ali. Eu pensando cá com os meus botões, né? Se eu escrevesse a história de Jesus, eu pensando: rapaz, esse capítulo aqui, acho que Deus vacilou, velho. Deus Pai poderia ter dado um jeitinho, um negocinho melhor, né? Pelo menos ali, será que não tinha o SUS, um plano de saúde ali, o anjo descer na hora tal, e fazer o Albert Einstein naquele tempo? Não. Porque quando eu estava lendo esse texto, meu irmão, Deus me falou algo muito pesado. E é tão pesado que eu quero jogar essa carga para vocês também. O fato de que nós, muitas vezes, nos achamos uma hospedaria. Você se acha um hotel 5 estrelas. Eu vi uma pesquisa, Isaac, eu fiquei assustado, assombroso, né? E a pesquisa diz que normalmente a gente se vê 5 vezes mais bonito do que o que a gente é. Imagina para quem se acha feio, irmão. Ah, Thiago, eu não me acho tão bonito. Pois é, você é 5 vezes pior, irmão. Porque psicologicamente tem um estudo aí, tá um negócio louco. Ah, mas a gente se acha uma hospedaria 5 estrelas. Você se acha um hotel Hilton, um Sheraton, sei lá, um Copacabana Palace. Mas na verdade, o nosso coração mesmo não é a nossa rede social, é o nosso coração. Não é o currículo, não é o perfil do LinkedIn, é o coração. O nosso coração se parece com a manjedoura, com o estábulo fedido. Tem um monte de animal que não toma banho, mau cheiro, bagunça. O nosso coração, de fato, não é um hotel 5 estrelas, é um estábulo. Estava no GC ontem, um irmão falou assim: olha, eu sou especialista em pecar. Se Deus pudesse mostrar o que se passa em minha mente, as pessoas ficariam assustadas, porque eu sou muito pecador. Eu sou um miserável pecador. E aí ele falou de um jeito que ficou todo mundo assim calado, assustado, né? Falou: rapaz, esse cara realmente é um pecador experiente, profissional, pecador profissional. Mas aí alguém falou assim: olha, não fique constrangido, porque na verdade você está falando o que todos nós somos e não temos coragem de dizer, né? Mas Tiago, e agora que eu sou um estábulo? E agora que eu sou uma estrebaria? E agora que se Deus mostrasse quem eu sou de verdade, ninguém ia me amar? Ah, querido, a gente tem a boa notícia, porque Jesus escolheu nascer numa estrebaria. Na mente de José, ele estava tentando nascer numa hospedaria, estava tentando o melhor hotel, estava tentando isso, estava tentando aquilo. Mas na eternidade, Deus já tinha definido: Jesus nasceria numa manjedoura física, para sinalizar que ele moraria em corações miseráveis, como eu tenho, como você tem. E mesmo nós sendo miseráveis pecadores, Jesus escolheu fazer morada em nós. Nós éramos doentes, Jesus nos curou. Nós éramos perdidos, Jesus nos salvou. Nós éramos
todo errado e ainda estamos em transformação, mas eu profetizo, Jesus nos transformou. Nós éramos completamente insensíveis, Jesus nos impactou. Nós éramos completamente chateados, mas Jesus nos amou. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Às vezes a gente se preocupa tanto com a árvorezinha de Natal e a gente se esquece que Jesus quer nascer nos nossos corações. Mas Tiago, eu já sou crente. Tem um versículo que a gente usa muito para fazer apelo, né? Fala pregação, fazer apelo. A gente pergunta assim, quem quer aceitar Jesus? Aí o pregador vai e fala assim, ó, em Apocalipse 3:20 está escrito, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Aí eu vou botar mais pressão ainda. Às vezes o pregador é cantor e começa a cantar aquela: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais? A pessoa já entra no pânico, né? Aí, amanhã pode ser muito tarde. E o cara pensa, meu Deus, vou sair daqui, vou morrer. Aceita logo a Jesus. E o pregador começa a botar pressão. Deus está na porta do seu coração, Ele te chama. E veja, eu não sou contra essa pregação, mas se você reparar, Apocalipse 3:20 é uma carta de Jesus para as igrejas da Ásia. Então é uma carta para crentes. Não é um apelo para descrente levantar a mão. É um apelo para quem já está na igreja, para quem já conhece Jesus, para quem já conhece a palavra. Mas quantos estão dentro de um templo, dentro de uma religião? Quantos, se o IBGE bater na porta, vai responder lá, eu sou cristão evangélico, mas estão com a porta do coração fechada para Deus? É interessante que num dos versículos aqui, a Bíblia fala que Moisés é milênios atrás, que José, ele vai com Maria de Nazaré para Belém. E eu tomei a liberdade de pesquisar qual a distância de Nazaré para Belém. Em termos de estrada hoje, 150 quilômetros. Em linha reta, se você abrir o Google Maps, 100 quilômetros, 110. Mas em termos de estrada, 150 hoje. Naquele tempo, não sei quanto era, provavelmente mais. E naquele tempo não tinha Uber. Naquele tempo não tinha ônibus, não tinha avião. Você tinha que colocar uma mulher grávida em cima de um camelo, de um jumento, e tá com ela ali, ou andando ou num camelo. Eu prefiro acreditar que José, como cavalheiro, colocou num jumentinho, num camelo, né, gente? Mas imagina, gente, você que já foi, que é mãe, que já engravidou, você com um barrigão lá, e você ter que cavalgar 150 quilômetros no lombo de um jumento, de um camelo no deserto, amando de Deus. Seria mais confortável ficar em Nazaré. É mais confortável ficar em Nazaré. Mas a obediência, ela sempre te direciona para o lugar onde você precisa estar. Tem um lugar que você quer estar e tem um lugar que você precisa estar. Quando você vai ver a história de Jonas, por exemplo, Deus manda Jonas ir para... o pessoal não conhece não. Quem é isso aqui? Para onde? Fala, Davi, grita, Davi. Nínive. Fazendo devocional em Jonas, o pessoal. Deus manda Jonas ir para Nínive. Aí Jonas, para fugir de Deus, ele compra a passagem para outra cidade. Aí é interessante que quando Jonas sai da direção de Deus, ele só afunda, ele só vai para baixo. Ele desce para Tarsis, ele desce para o barco, ele desce para o porão do barco, ele desce para o mar e ele desce para o ventre de um grande peixe. É só ladeira abaixo quando você foge de Deus. Mas Deus sabe te encontrar. Quem já fugiu do chamado aqui sabe que eu estou falando a verdade. Deus sabe te encontrar. O problema é que a gente vê o grande peixe que engoliu Jonas como punição, mas na verdade era salvação. A porta aberta é Ele, mas a porta fechada também é Ele. Tiago, por que está dando errado na minha vida agora? Descansa, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quando Jonas vai para um ventre de um grande peixe, fica lá 3 dias, o peixe faz a rota toda diferente e coloca Jonas onde ele deve estar. Aí eu contei essa história para minha sobrinha, né? Minha sobrinha criança, contei para ela e falei assim: você acredita que Jonas esteve no ventre de um grande peixe 3 dias? Aí ela ficou duvidando assim e tal. Você acha possível isso? Vou ter aquela pressão, né?
É aquela coisa, a criança, né? Ela não acredita, mas também não quer negar Deus, né? Não sei, tal. Aí eu fiz uma pergunta para ela assim: Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, você ficou 9 meses na barriga da sua mãe. Ela, é verdade. Creia, meu irmão, creia. Por mais inconvenientes que sejam os processos de Deus, é melhor obedecer e estar no lugar onde você precisa estar. Dizem que os barcos pesqueiros, quando eles vão para lugares muito distantes pescar os peixes, eles têm que trazer o peixe fresco para o peixeiro. E às vezes quando você pesca o peixe ali, o peixe já está morto há um tempo, ele chega no mercado já um pouco, mais delicada a situação. Sabe o que os peixeiros fazem? Eles pescam, o pescador faz, ele pesca o peixe, coloca dentro de um tanque, dentro do barco, e coloca normalmente um predador dentro daquele tanque. Que é para o peixe ficar correndo o caminho todo, para que ele chegue vivo no destino final. Às vezes, Deus coloca um tubarão no tanque, só para você ficar vivo, só para você ficar esperto, só para você estar no lugar certo, no centro da vontade de Deus. Semana passada nós não tivemos culto presencial, por conta das chuvas, e aí nós fizemos o culto online diretamente da minha casa. Loucura, né? Câmera lá, dentro do quarto, lá devocional de dia, devocional de noite. E aí eu fiz o devocional em Isaías capítulo 45, versículo 15, que é uma declaração do profeta que diz assim, verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde. Estranho, né? Você pensa, nossa, Tiago, eu quero uma revelação de Deus, eu quero que Deus se mostre. E o profeta diz, verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Mas na verdade essa não é uma crítica do profeta, esse é um elogio do profeta. Quando a gente ouve o termo Deus se esconde, a gente pensa em Deus se omitir, em Deus se silenciar, em Deus não fazer o que tem que ser feito. Mas se você for ver Isaías capítulo 45, preste atenção aqui. Essa é uma promessa de Deus, através de Isaías, onde ele está profetizando que o rei Ciro, que nem tinha nascido ainda, isso é muito louco, velho, nem tinha nascido ainda, o rei Ciro seria a pessoa a libertar o povo de Israel do cativeiro. Isaías 45 é sobre isso. Versículo 1 diz assim: Ciro é meu libertador, assim, e vai o capítulo todo. Só que Ciro não era judeu, Ciro não vinha de Israel, Ciro sequer tinha nascido. Ciro era um rei persa, pagão, que não conviveu com o Deus de Israel, mas havia sido escolhido por Deus. Quando Isaías fala assim, verdadeiramente tu és um Deus que se esconde, Isaías está dizendo, Deus tem uma habilidade de ficar escondido nas entrelinhas, de modo que é impossível parar Deus. Aí tem aquela canção de Cassiane, como é? Quando ele fica em silêncio, como é? E a frase antes dessa aí? Esse é o início, né? Deus não rejeita a oração, oração é alimento, nunca vi mais pra frente, Gustavo, ajuda o pregador em nome de Jesus. A gente precisa entender o que Deus está falando. Aí só para incomodar a pessoa, bate no ombro dela e fala isso para ela. Quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ouça uma coisa, segura, senão a gente vai pro céu aqui agora. Aí Deus prepara um cara. Gente, essa profecia de Ciro é uma profecia de 100 anos antes, muitos anos antes do cara nascer. É como se eu profetizasse hoje que vai nascer um cara em 2124. Olha que loucura. E dei nome. No momento em que essa profecia é feita, provavelmente o inferno já está mapeando. Ele já está mapeando, mas Deus sabe se esconder. Você vai para o livro de Esté, e no livro de Esté não tem o nome de Deus, embora haja ali a provisão de Deus.
Você não vê Deus nas linhas, mas Ele está nas entrelinhas trabalhando. Ei, oh Jesus, quem está entendendo isso aqui nessa noite? Ouça da palavra da parte de Deus. Deus, Ele ama escolher os improváveis. A Bíblia diz que Ele usa os loucos para confundir os sábios. Ele usa os fracos para vencer os fortes. Tiago, por que Deus ama os improváveis? Porque quando você vê uma pessoa que já é provável, que já é talentosa, que já é bonita, que já é rica, que já é tudo, você dá a glória para essa pessoa. Mas Deus faz coisas tão belas na vida da gente que alguém olha assim e fala assim: não tem como ter sido Ele, só pode ter sido Deus. As digitais de Deus vão estar nítidas na sua história. Aí Deus coloca o filho dele para nascer numa manjedoura, numa cidade pequena de Belém, porque Deus é um Deus que se esconde. Se Deus colocasse a caneta do roteiro na mão de qualquer um aqui, nós iríamos sempre para cima, para cima, para cima, para cima. Só que a gente ama e prega um Deus que veio para baixo. Ele desceu, Ele se esvaziou, Ele se humilhou, Ele morreu uma morte humilhante, uma morte de cruz, para que nos desse vida. Eu quero encerrar aqui agora, porque o horário já está chegando. Tinha muito mais coisa aqui, mas vou guardar para os devocionais, tá? Tem Batista 8 no YouTube. Coloca lá de segunda a sexta, 7h30. Meu Deus, ó, fazendo propaganda na hora que vai entrar em férias. Mas amanhã tem ainda, essa semana tem ainda, vai dar tudo certo. Mas eu quero ler com vocês, vem comigo para o versículo 8, rapidamente, para a gente terminar aqui. Está escrito assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Apareceu-lhes o anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Observe, Deus manda um anjo aparecer para alguns pastores que estão ali na região cuidando do seu rebanho. E a Bíblia fala que o anjo apareceu com a glória do Senhor, de modo que os caras tremeram de medo. Deus tem várias formas de aparecer, amém? Tiago, é possível que um anjo apareça em formato humano? Com certeza. Mas aparece demais da conta? Demais da conta, você não faz ideia. Tiago, estou esperando aí os robôs humanoides que não sei o que. Meu irmão, tem anjo do seu lado o tempo todo. E mostra na Bíblia, Tiago, Gênesis. Deus chega para almoçar com Abraão com alguns anjos. São homens. Esses anjos, eles vão para Sodoma. Entrou aquela história com Ló, com sua família. Isso na Bíblia é muito recorrente. Mas por que Deus apareceu para esses homens aqui? Por que o anjo do Senhor apareceu com toda a sua glória? Porque Deus sabe te encontrar. Deus sabe o que fica no seu coração. Às vezes você acha que Deus vai chegar de um jeito para você, Ele chega de outro. Pensa comigo. Se chegasse um anjo em forma de homem, materializado homem, para esses pastores, e falasse assim: ó, lá em Belém nasceu o Salvador, Ele estará chamado Emanuel, o Senhor. Ele vai salvar a humanidade. Os pastores iam olhar e falar: rapaz, esse aí está bêbado, esse aí está realmente viajando na maionese. Então às vezes Deus, ele vem de forma sobrenatural para validar a mensagem mesmo. Deixa eu chegar para você aqui agora, gente, fala assim: ó, gente, fiquei sabendo pelo Uber, estava vindo de Uber para a igreja, fiquei sabendo que Jesus nasceu ali na boca do rio. Eu vou falar: Tiago, você está maluco, vou me internar você. Mas se desse um anjo aqui agora e aparece com toda a sua glória, espada afiada, cinto de guerra, e toma o microfone da minha mão, me derruba, me lança lá a 300 metros de distância e fala assim: ó, nasceu Jesus. Você acredita na hora. Eu faço tudo o que você quiser, anjo. O que você mandar eu faço na hora, acredita em tudo. Deus sabe nos achar. Às vezes a gente precisa de uma manifestação de poder, outras vezes a gente precisa de uma manifestação suave. Deus sabe te encontrar. E esse anjo vem para os pastores e ele fala uma coisa interessante: olha, nasceu Jesus, Cristo, o Senhor. Eu quero repetir com você. Abra sua Bíblia, mesmo que projete aqui, mas abra sua Bíblia, eu quero que você leia com seus próprios olhos. O versículo 10: o anjo lhes disse, já vamos encerrar aqui: não temais, eu vos trago boas novas, eu vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor.
Quantos querem o Senhor Jesus como Salvador? Mas Ele também quer ser o nosso Senhor. Sabe qual é a questão? É que nós queremos o Cristo Salvador, mas não queremos o Cristo Senhor. Porque o Cristo Salvador, Ele mexe com os nossos problemas. O Cristo Senhor, Ele mexe com o nosso coração. O Cristo Salvador, Ele nos dá milagres. O Cristo Senhor, Ele nos transforma em milagres. O Cristo Salvador, Ele nos abençoa. O Cristo Senhor nos torna uma bênção. O Cristo Salvador nos constrói. O Cristo Senhor nos desconstrói. É por isso que há tantas pessoas correndo atrás de grandes milagreiros da fé. E não importa o que a pessoa pregue, Tiago, eu quero é o meu milagre. E para ser sincero, eu não julgo não, viu? Se eu tivesse uma doença terminal e alguém me prometesse cura, não sendo pagão, talvez eu ia lá também receber minha oração. Não julgo não. O problema é que há uma idolatria do milagre. E o inferno está cheio de pessoas que receberam o milagre. O inferno está cheio de pessoas, pode subir se quiser. O inferno está cheio de pessoas que receberam muitas promessas durante a vida. O inferno está cheio de pessoas que viram muitas coisas sobrenaturais ao seu redor. Mas o maior milagre não acontece na sua pele, não acontece no seu estômago, não acontece no seu pulmão. O maior milagre acontece no seu coração. E não é o músculo, o coração, é o seu interior, é a sua alma. E esse milagre começa com Jesus, o Salvador, e continua com Jesus, Senhor. Sabe quando tua vida muda? Não é quando você vem aqui à frente e levanta a sua mão, embora isso seja lindo, eu quero que você faça isso. Mas a sua vida muda quando você de fato começa a seguir a direção do Senhor. Tito capítulo 2, versículo 11 diz: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos os homens. Quantos creem nisso? E Tito capítulo 2, versículo 12, versículo seguinte diz: essa graça é pedagógica. Essa graça vem para transformar a nossa forma de viver. Ei, você não sente a presença de Deus apenas numa música que te emociona. Você não sente a presença de Deus apenas numa pregação que você achou bonita. Você sente de fato a presença de Deus quando você começa a viver a palavra. Imagina que você tivesse uma doença terminal, eu tivesse um remédio certo para você e eu te desse esse remédio. O fato de eu te dar o remédio te cura? O fato de tomar o remédio te cura. É como ter o melhor sabão do mundo. O melhor sabão do mundo não serve de nada na prateleira do mercado. Já comprei aqui o melhor sabão do mundo, mas se você não tomar banho. Comprei aqui o melhor perfume do mundo, Avatim. Mensagem subliminar. Compre, Vatinho, compre. Enfim. O pessoal da Mary Kay tá me olhando aqui nesse momento, velho. Jesus não é algo apenas para ser admirado. Jesus é algo para ser experimentado. Quando o anjo fala assim: olha, eu vim trazer boas novas para vocês, não temas, porque nasceu nesse momento o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. E o anjo começa a falar. Olha só o que vai dizer, versículo 16: foram apressadamente, acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura, vendo divulgar a palavra que acerca do menino lhe fora dita. E aí o versículo vai terminar, não dá mais tempo aqui hoje, mas o que eu quero te dizer é que sabe o que mudou a vida daqueles pastores? Não foi receber o aviso do anjo, foi ir debaixo da palavra. Seria fenomenal se um anjo descesse aqui, Mateus, e desse uma direção fantástica para a sua vida. Quer ver que você vai ficar impactado agora? E eu vou terminar. Vou pegar na carnalidade de vocês, ó. Se um anjo descesse aqui e te desse os números da mega, da virada. Não, misericórdia não, glória a Deus, vem anjo. Com certeza absoluta você jogaria. Por que você não guarda o número para você? Não, Tiago, porque o que muda a minha vida é ganhar o dinheiro. Quem tá entendendo? Ah, meu irmão, tocou no bolso, todo mundo entende. É a mesma coisa. Evangelho é isso. Evangelho é anunciado a todos. Por que só muda a vida de alguns? Porque só alguns pegam esse evangelho e seguem. O Natal talvez seja a data mais celebrada em todo o mundo. Jesus talvez seja a pessoa mais conhecida em todo o mundo. Nós estamos numa época de uma celebração que é comemorada em todo o mundo. Mas
Não adianta uma árvore de Natal, não adianta um arroz com passas, sem passas, não adianta o frango, o peru, não adianta a farofa, não adianta a festa, não adianta nada disso se essa mensagem não for encarnada dentro de nós. Não adiantaria a gravidez, a gestação sem o nascimento. O grande anúncio é que esse Messias veio, que esse Messias nasceu, que esse Messias se concretizou. Se você for na sua Bíblia e for uma Bíblia antiga, entre o Novo e o Antigo Testamento estarão 4 páginas em branco. E talvez você diga, alguém deixou isso aqui para eu anotar? Mas na verdade essas 4 páginas em branco falam de 400 anos de silêncio profético. Ouça uma coisa para terminar: depois de 300 profecias no Antigo Testamento, houve 400 anos de silêncio. Talvez as pessoas pensaram, aquela foi só mais uma história, aquele foi só mais um personagem, não vai se cumprir. E de repente Jesus nasce, e eu profetizo na sua vida, por mais que as pessoas não estejam mais esperando, Deus vai nascer no seu coração, o Espírito Santo vai fazer morada em você, Ele vai transformar a sua vida, e tudo que um dia Ele te prometeu vai acontecer. Se coloque de pé nesse lugar. Oh Jesus, feche os seus olhos. Ministério de louvor, enquanto eles cantam, faça uma oração a Deus nesse momento. Essa é a sua oração. Essa é a sua oração. Salvação encheu seu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio do céu. Resgate, salvação, encheu seu coração, Ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus. Oh, por favor, levante a sua voz o mais alto que você puder e declare isso. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça
me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido, naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Ouça uma coisa, ouça uma coisa, ouça uma coisa. Jesus nasceu no estábulo, mostrando que Ele faz morada nos rejeitados, nos humildes e nos quebrantados. Ele nasceu na plenitude do tempo, demonstrando que Deus sempre age na hora certa, mesmo quando parece demorado. Jesus foi colocado numa manjedoura, um lugar de alimento para os animais, apontando para Ele como o pão da vida que sacia a nossa fome espiritual. Ele foi anunciado aos pastores, os mais simples e desprezados, nos lembrando que o reino de Deus é revelado aos humildes. Jesus nasceu sob uma estrela que guiou os pastores até Ele, mostrando que Deus usa sinais para atrair aqueles que o buscam. Ele nasceu em meio à opressão, sobre o domínio romano, trazendo esperança em tempos de crise, como faz ainda hoje. O seu nascimento de uma virgem revela que Deus realiza o milagre do impossível, operando milagres onde não há solução. Ele foi adorado pelos pastores, representando que a sua salvação é para todos os povos e para todas as culturas. Jesus nasceu em Belém, a casa do pão, para mostrar que Ele é o alimento que nutre o espírito. Ele nasceu sob o governo de César Augusto, provando que o seu reino desafia os reinos humanos e é construído na humildade e no amor. Sim, Ele nasceu em meio ao silêncio profético, rompendo 400 anos sem profetas, para trazer a palavra viva de Deus. A sua genealogia inclui pessoas improváveis, como Raabe, como Ruth, mostrando que Deus transforma histórias quebradas em testemunhos poderosos. Aleluia! Maria, uma jovem humilde, disse sim ao maior chamado da história, nos desafiando a obedecer a Deus, mesmo sem entender completamente os seus planos. Ele foi visitado pelos magos do Oriente, homens de outra cultura que reconheceram seu reinado, mostrando que Deus atrai todos os povos à sua luz. O seu nascimento foi celebrado por anjos que proclamaram paz na terra, uma paz que Ele continua oferecendo aos corações que se rendem a Ele. Jesus nasceu como cumprimento de profecias, confirmando que Deus é fiel e cumpre cada palavra prometida. Ele nasceu em um mundo de trevas espirituais, vindo como a luz que ilumina todos, cercado de animais. Ele apontou para sua missão, porque era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Anunciado pelo anjo Gabriel, o seu nome significa Deus é minha força. Ele veio para restaurar e fortalecer os quebrantados. Jesus nasceu em meio à diversidade cultural, simbolizando que o seu reino transcende barreiras. Ele nasceu sobre a sombra da perseguição de Herodes, mostrando que nenhum poder pode frustrar os propósitos divinos. Como Emanuel, o Deus conosco, Ele provou que não é um Deus distante, mas é aquele que caminha conosco e nos transforma. Levante sua mão agora. Ele nasceu numa cidade insignificante, Belém, e escolheu a simplicidade para mostrar que Deus usa os improváveis para grandes propósitos. De uma manjedoura até a cruz, Jesus nasceu para nos salvar, para nos reconciliar com Deus, e hoje Ele continua chamando corações para viverem sobre o seu reinado. Ele nasceu para te dar um novo começo, para saciar a sua alma, para iluminar as suas trevas, e hoje é o dia da sua salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Ele pagou o preço. Diga Jesus! Jesus, o plano perfeito,
nós terminarmos, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Se tem alguém aqui nessa noite que quer fazer uma aliança com Jesus, se tiver, faça um sinal com sua mão e nós vamos orar por você. Tem alguém aqui nesse lugar? Tem uma pessoa aqui na frente que quer fazer uma aliança com Jesus. Tem alguém em outro lugar? Tem outra pessoa ali. Louvado seja o nome do Senhor. Tem mais alguém? Tem uma pessoa ali. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está nascendo em corações. Tem aqui também? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele é fiel, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é justo. Oh, glória a Deus. Vem aqui à frente rapidinho. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Vem aqui à frente rapidinho. Vem aqui à frente, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Rapidinho. Pra gente orar. Perdoe o horário. Qualquer dia desse eu fazer uma vigília aqui, não quero saber de nada. Mas seu nome? Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu vejo isso. Eu preguei hoje sobre Lucas, baseado em Lucas. Lucas era um médico grego. Ele não conviveu pessoalmente com Jesus, mas ele ouviu uma história, ele creu nessa história. Interessante que mesmo sem ter visto pessoalmente Jesus, ele traz detalhes de curas que outros evangelistas não trazem, porque ele era médico. Eu vejo o Senhor Deus trabalhando nos detalhes da sua vida. E eu vejo o Senhor Deus colocando aos seus olhos clareza em detalhes que outros não veem. Esses detalhes não são para acusar. Os detalhes que você verá não são para acusar, é para você remediar. O Senhor Deus vai colocar cura em suas mãos e cura em suas palavras. Eu profetizo que a sua vida será um farol de Deus nessa terra. Glória a Deus. Olha quanta gente aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, estenda a sua mão para quem está aqui à frente. Quem está aqui à frente, por favor, faça um sinal com as mãos como que de receber. Faça um sinal de receber. Ah, Jesus, louvado seja o teu nome. Pai, nós te damos graças por essas vidas. Te damos graças por essa mensagem. Nós te damos graças pelo teu poderoso toque aqui nessa noite. Te damos graças porque mesmo sendo nós uma estrebaria, e a verdade é essa, nós somos uma estrebaria fedida, podre, inóspita, mas pelo seu grande amor o Senhor decidiu fazer morada em nós. Eu te agradeço, Pai. E assim como o nascimento de Jesus foi o início de uma história, eu profetizo, Pai, que esse momento aqui na vida deles não vai ser um final, vai ser um ponto e vírgula, vai ser uma continuação. Que hoje comecem novos capítulos da história dessas pessoas. Que eu sei que o Senhor permanece com a caneta da história. Eu sei que o Senhor permanece escrevendo cada página. Eu sei que o Senhor conhece cada coração e cada detalhe, cada sentimento, cada situação. E todos eles estão em sua mão. O mesmo Deus que tem poder de salvar, tem poder de transformar, tem poder de capacitar, tem poder de enviar. Meu Pai, nós te celebramos e declaramos que eles jamais sairão dos seus pés. Estarão guardados em Ti e serão enviados por Ti para anunciar o Evangelho, para ser luz onde eles forem. Nós te agradecemos pela vida deles. Em nome de Jesus, a igreja diz: glória ao Senhor Jesus, queridos. Glória a Deus.